Pessoal, tema da vez, alimentos, prestação de contas. Como exigir a prestação de contas dos alimentos pagos. Na tela para vocês, a problemática é, afinal, a fiscalização dos valores pagos a título de alimentos pode ser feita por meio da ação de prestação de contas ou há uma necessidade de se instaurar um processo, uma ação de conhecimento de amplitude maior em termos de instrução e tudo mais. O fato aqui envolvia, decidido pelo STJ, terceira turma, um pai que pagava 30 salários mínimos e mais plano de saúde para o seu filho, que inclusive era portador da síndrome de Down, e ele propôs uma ação de prestação de contas para verificar se esse dinheiro ele ia realmente só para fins da mantença do filho ou se eventualmente a mãe estava usando para outras finalidades. O juiz de primeira instância e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entenderam como inadequado o uso da ação de prestação de contas para atingir esse fim. E aí, o que você responderia na prova se fosse questionado? Você acha que só a prestação de contas é suficiente? Você sabe que esse expediente processual da prestação de contas ele exige algumas questões pontuais e ele tem uma amplitude mais restrita em termos de procedimento e tudo. Normalmente você tinha lá, inclusive no CPC antigo, passado, você tinha uma fase primeiro para constatar se a parte tinha a obrigação de prestar contas. E aí depois que você reconhecesse isso, como regra em linhas gerais, tá? Aí vinha a segunda fase, que então efetivamente vinha, e aí você declarava se aquela prestação de contas, aqueles documentos, o destino, enfim, vamos falar normalmente pecúnia, ele poderia ou não estar referendado como satisfeito, ou se tivesse, naquele caso, apontado uma falha, às vezes se exige nas prestações de contas, eventualmente até mesmo a produção de prova pericial, mas aí se identificado uma falha de destino equivocado, aquela decisão ela constituía título executivo judicial para fins e efeitos de buscar a complementação, a restituição, a condenação, ao pagamento da diferença ou do todo o valor em relação a isso. Veja, linhas gerais, em termos de alimentos, pela parte sensível que envolve de ambos os polos, o interessado, no caso, vejam, até um menor, uma criança com uma questão pessoal extremamente delicada, ser submetido a todo esse crivo desse debate. Mas, decisão na tela para vocês, da terceira turma foi no sentido favorável, foi no sentido de que sim, a ação de prestação de contas pode ser usada para fiscalizar o uso dos valores da pensão alimentícia. É um dos temas mais delicados para você exercer a magistratura e para todos os atores, para todos que atuam nesse setor, pela parte sensível, pelo embate pessoal, de clima, os jogos de interesses que se passam por trás, o uso ou não uso, muitas vezes, de menores, é uma das áreas mais sensíveis para você conseguir extrair a verdade dos fatos. Quem está realmente preocupado, quem está exagerando, querendo tirar alguma espécie de vantagem, ou mesmo no caso, quem é que está aplicando indevidamente um valor. Vejo que aqui a pensão era altíssima. Esse é o ponto. Lembrando que alimentos podem ser feitos, como regra nesse caso, depositados mensalmente em termos de pecúnia, e aí um dos pais, enfim, a pessoa que detém aí esse poder concedido judicialmente, normalmente isso, ele vai aplicar. Mas também é possível se fazer o pagamento de alimentos na forma de in natura, ou seja, o pai pagando diretamente, ou a mãe, a escola particular, enfim, aquelas situações do cotidiano. Isso tudo é assunto para ser resolvido lá dentro do momento do processo em que se debate, por exemplo, a guarda compartilhada, não guarda compartilhada, as questões ligadas ao suporte dessas despesas. Normalmente elas são feitas assim por uma aproximação, se predispõe a partir do poder do velho binômio necessidade e possibilidade. Aqui a parte teve um altíssimo valor em termos de padrões brasileiros. Por quê? Porque a criança tinha um padrão de vida, provavelmente, e o pai tinha a possibilidade de honrar um valor da pensão compatível com a sua receita.
Então, o velho binômio, necessidade e possibilidade que norteia todo o sistema, trocam-se os códigos, trocam-se as leis, os artigos ganham novas palavras, mas a linha estrutural do binômio continua sendo a mesma. Não adianta eu impor para dizer que uma pessoa precisa R$10.000 por mês, um menor, se quem seria o suposto ou obrigado não tem condições, recebe menos. Vai dar só o efeito prático e nós temos a prisão por inadimplência de alimentos a todo momento. Então, vejo, temos aí que ter a noção do bom senso e que nesse momento é uma das áreas mais complexas para você conseguir trazer as partes ao bom senso, porque ali há jogos normalmente por trás, num percentual bem altíssimo, e que não comporta esses raciocínios do justo. Ali o justo é o meu ponto de vista. E esse ponto de vista sempre, às vezes, tem todas as suas variantes. Mais especificamente para vocês, nesse caso, aproveitando esse julgado específico, é no sentido de que nós temos sim a possibilidade processual de usar a ação de prestação de contas para fiscalizar a prestação de alimentos. É um tema essencialmente de concursos ligados à área estadual. Procuradorias, controle fiscal normalmente estão fora, defensoria tem muito, Ministério Público, magistratura. Analistas aqui, eu sempre coloco, porque hoje os analistas, no fundo, eu considero os analistas como os responsáveis de conduzir aí a imensa maioria desses processos, em termos de estudo, de pesquisa. Então, assim, é muito difícil hoje um analista ter, por mais que o edital ele não venha na dimensão de uma magistratura do Ministério Público, mas o analista tem a necessidade de dominar, porque a prática depois vai precisar mesmo dar o suporte aí para dentro das estruturas do cargo que ele almejar. E exame da ordem e advocacia como um geral, não tem como fugir, esse é um tema sempre da hora, um tema do momento, da envergadura e da relevância social que ele conduz. A partir daí, por isso trouxe ele para ser um dos nossos temas aqui da nossa revisão em detalhes. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!